pessoas, e aí como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de Química. Hoje o assunto é precipitação seletiva. Você já ouviu falar dessa técnica? Sim? Não? Talvez? A precipitação seletiva é um método que visa a separação de diferentes cátions presentes em uma solução. No caso, quando a gente tem a interação de um cátion com um ânion, ocorre a formação de um sal. Certo? Então a ideia é promover a interação de alguns cátions específicos, né, aqueles que se busca precipitar e separar, adicionando um ânion, uma solução que contém um ânion específico para que eles interajam e formem um sal insolúvel. Essas reações de precipitação costumam ser bastante bonitas, assim, né? São visualmente interessantes e bonitas de se ver, né? Quando são misturadas duas soluções, no caso duas coisas homogêneas, né? Dois líquidos ali que tem solutos dissolvidos, mas tipo tá homogêneo, e daí forma um sólido, e esse sólido precipita para o fundo do recipiente. E os sólidos têm diversas cores, né? Tem os sólidos brancos mais comuns e tem aqueles que têm uma coloração mais bonita, assim, né? Mais intensa, vermelho, azul, verde, né? Dependendo do, claro, né? Do cátion que tem ali, que está sendo precipitado, e dos ânions que estão se ligando a ele, às vezes até pela formação de compostos de coordenação. Como que a precipitação seletiva está envolvida com o KPS? Então, no caso, o KPS significa produto de solubilidade, certo? Ele vai ser o produto entre as concentrações máximas de íons que saturam uma solução. Essas concentrações máximas são conhecidas como solubilidades. Então, vai ser o produto entre as solubilidades dos íons, e com isso é possível calcular a solubilidade de um determinado composto iônico. Por exemplo, se eu tiver lá um composto de fórmula MX, fórmula genérica, em equilíbrio com os seus íons dissociados em fase aquosa. Se tiver isso dentro de um becker contendo água, e esse composto aqui. Então a gente vai ter a saturação, e com isso vai ter o equilíbrio do sólido se dissociando e os íons voltando a ficar no estado sólido. Como a proporção aqui é de 1 mol para 1 mol para 1 mol, 1 mol de sólido para 1 mol de cátion e 1 mol de ânion, se nós tivermos uma quantidade máxima que satura, uma solução que a gente chama de solubilidade S em mol por litro, para o MX, né, que seria a quantidade máxima, a gente vai ter aqui também solubilidade para o cátion e solubilidade para o ânion, tá ligado? Se a gente pegar a fórmula, então, do KPS, a expressão dessa constante de equilíbrio, que só vai levar em consideração os íons, produtos da dissociação, a gente consegue relacionar a solubilidade S de cada um dos íons com o valor de KPS para esse composto, né, para determinado composto. No caso aqui teria que S ao quadrado, a solubilidade ao quadrado, é igual ao KPS, e com isso a gente relaciona essas grandezas. Solubilidade é o que diz o quanto vai dissolver, né? E cada substância tem a sua solubilidade. Observe que a solubilidade é diretamente proporcional ao KPS. Então, quanto maior o valor do KPS, maior o valor da solubilidade. Se a gente observar alguns compostos em uma tabela, né, comparar o produto de solubilidade de cada um deles, a gente consegue dizer qual é o mais solúvel e qual é o menos solúvel. No caso, o mais solúvel, o de maior solubilidade, é aquele que tem o maior valor de KPS. Então, aqui o sulfato de cálcio é o mais solúvel dentre os sais que foram fornecidos. E o menos solúvel vai ser justamente o que tiver o menor valor de KPS, que no caso aqui é o sulfato de bário. Tem
KPS da ordem de 10 a menos 10 mol por litro. A gente pode usar esses valores de KPS para separar esses íons, por exemplo, que estejam dissolvidos em água. Então imagine você aí que temos uma solução aquosa que contém íons cálcio e íons bário. Ok? O que pode acontecer quando caso a gente decida, né, vir aqui, por exemplo, com uma solução contendo íons sulfato. O que vai acontecer quando a gente começar a gotejar essa solução aqui nessa primeira solução que tem íon cálcio e íon bário? Se a gente observar as dissociações desses dois compostos, são bastante parecidas, né? Ambos vão liberar o íon sulfato, então o sulfato de cálcio libera o íon sulfato, assim como o sulfato de bário. A diferença está no cátion, que acompanha esse ânion, né? O ânion sulfato. No caso do sulfato de cálcio é o cátion cálcio, e do sulfato de bário é o cátion bário, certo? Mas em ambas as reações, a solubilidade do sulfato de cálcio é diretamente proporcional à solubilidade desses íons, dos íons cálcio e dos íons sulfato em solução, assim como para o sulfato de bário, a gente tem a mesma coisa, ok? Quando a gente escreve o KPS para esses dois equilíbrios, a gente vai ter duas expressões que ficam muito parecidas. Olha só, no caso aqui, se for cálcio, a gente vai ter que o KPS, que vale 2,4 vezes 10 na menos 5, é igual à concentração de cálcio e a concentração de sulfato. É igual à solubilidade do cálcio e à solubilidade do sulfato, certo? Se a gente tivesse aqui, dentro dessa solução, já uma concentração de cálcio de 0,1 mol por litro, essa expressão, essa conta, ficaria dessa forma, né? A solubilidade, a concentração de cálcio que já tem lá dentro, vezes a solubilidade ali do sulfato ou a concentração de sulfato que satura essa solução. Passando o 0,1 para o outro lado, dividindo, a gente tem que S, ou então a concentração de sulfato, aqui nessa conta, seria de 2,4 vezes 10 na menos 4 mol por litro. Certo? Ou seja, se a gente tiver essa concentração, a partir dessa concentração de sulfato em mol por litro, aqui dentro, né, desse becker, a partir de 2,4 10 a menos 4 mol por litro de sulfato, começa a precipitar cálcio na forma de sulfato de cálcio. Agora, vamos ver como que fica essa mesma conta, esse mesmo cálculo, né, para o sulfato de bário. Então, vou escrever aqui, KPS é igual a concentração de bário vezes a concentração de sulfato. O KPS para o sulfato de bário é 1,1 vezes 10 na menos 10. Vamos também admitir que nesse becker a gente tem a mesma concentração de bário com o que tinha de cálcio, 0,1 mol por litro. Tá? Então, se nós já tivermos lá dentro 0,1 mol por litro, aqui não precisa pôr a unidade aqui, né? Só o número. Quanto que tem que ser a solubilidade? Aqui eu vou seguir ali o mesmo jeito que eu representei, né? Quanto que tem que ser a concentração de sulfato para precipitar o bário na forma de sulfato de bário? Então eu posso chamar aqui de esse S, eu posso chamar de concentração de sulfato. Vou perdoar aqui essa letra porque tá doido.
e eu passo dividindo, eu vou ter o seguinte resultado, 1,1, 10 a menos 9 mol por litro. Ou seja, para precipitar o bário na forma de sulfato, tem que ter no mínimo essa quantidade de sulfato. Ó, se a gente arredondar aqui para 1, né, 1,1 é a mesma coisa que 1. Né? 1 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Tá? Pode ser isso também. Esse valor é muito pequeno. É tipo 0,000001. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, acho que é isso. Né? Olha como esse número é pequeno. Para o sulfato de cálcio, o número não era tão pequeno. Claro, era pequeno, né? Mas é muito maior do que o número para o sulfato de bário. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Acho que é isso. Ou seja, é possível separar o bário do cálcio adicionando, gotejando uma solução que contém sulfato até que a concentração de sulfato seja de 10 a menos 9 mol por litro. Aí precipita o bário. Precipita o bário, mas não precipita o cálcio, né? Porque para precipitar o cálcio tem que chegar numa concentração de 0,00024. Se a pessoa for adicionando, né, cada vez mais, eventualmente pode precipitar cálcio na forma de sulfato de cálcio, mas é muito difícil, né? Porque no laboratório a pessoa normalmente sabe o que está fazendo, né? Enfim, beleza, gente? Então essa é uma boa aplicação da precipitação seletiva e como ela está relacionada com o produto de solubilidade, ok? Entretanto, guarde essa dica observando, por exemplo, essas duas fórmulas aqui. Deixa eu mudar a cor do marca-texto. Aqui, ó, do carbonato de bário e do carbonato de cálcio. Observe que os valores de KPS para eles são muito parecidos, ó. Os dois são da ordem de 10 a menos 9. Sendo assim, a concentração de carbonato que é necessária para precipitar esses compostos é muito parecida. Então é muito difícil controlar isso com uma pipeta ou adicionar, gotejar o carbonato ali, uma solução que contém carbonato, é porque vai ser muito parecida as concentrações mínimas desses íons que precipitam os dois cátions. Né? Então daí o carbonato não é eficiente para precipitar seletivamente o cálcio, né? Ou o bário, tanto faz, né? Mas precipitar ali seletivamente algum desses íons. Para usar essa técnica, os valores de KPS têm que ser bem diferentes. Ordens de grandeza aqui, né? Ordens de potência de 10 bem distintas, né? Para garantir aí o esquema, certo? Se a gente observar aqui, ó, a gente também tem aqui para os KPS, para os sais de carbonato, né? Se a gente observar aqui, todos eles apresentam esse ânion. Então, se eu tiver um becker que tem uma solução e dentro dessa solução a gente tem bário, íons bário 2+, temos íons ferro 2+, e temos íons cádmio 2+. Imagine uma água que tem esses 3 íons dissolvidos nela. E a gente quer precipitá-los, né, quer removê-los dessa solução por meio da precipitação. Então vamos lá, a gente vai fazer o quê? Vai dissolver um sal de carbonato que seja solúvel em água. Normalmente a gente vai usar então carbonato de sódio. Né? Sais de sódio são solúveis. Então dissolve na água, faz uma solução que contém os íons carbonato e começa a gotejar essa solução dentro aqui dessa primeira, que é o que a gente quer separar os íons. Então vamos começar. Se a gente observar aqui, ó, o KPS do carbonato de cádmio é o menor de todos. Então ele é o íon que forma o sal menos solúvel. Então ele vai precipitar por primeiro. Ele é o número 1 aqui na precipitação. Como que eu sei disso? Olha que interessante. O carbonato de cádmio então vai ficar em equilíbrio com cádmio 2+ e
CO3 2 menos ou menos 2. Certo? Tudo na proporção 1 para 1 para 1. Então, se o KPS dele é 5,2, 10 na menos 12, vamos admitir que as concentrações dos íons aqui na solução 1 eram todas iguais a 0,01 mol por litro. 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Se eu tiver essa concentração de cádmio, quanto que tem que ser a concentração de carbonato para precipitar esse íon aqui dentro? Então, se eu passo dividindo, CO3 2 menos, fica aqui 5,2, 10 na menos 10 mol por litro. Cara, olha como isso é pouca coisa, velho. É tipo 0,000000000, sei lá, 52, tipo, mano, é um número muito pequeno. Imagine você gotejar assim, uma gotinha já consegue precipitar dependendo da concentração da solução de carbonato. Então ele precipita por primeiro. Vou fazer aqui um risco vermelho nele. Precipitou. Agora vamos analisar o carbonato de ferro, que tem o próximo valor de KPS, que é o menor aqui dentre esses três, o segundo menor. CO3 2 menos. Aí. Então, se o KPS dele é 2,10 a menos 11, se eu tiver já lá dentro de uma solução 10 a menos 2 mol por litro de ferro, de íons ferro 2, a quantidade mínima de carbonato necessária para precipitar esse íon é da ordem de 2,10 a menos 9 mol por litro. Então você vê que não é tão distante da quantidade necessária para precipitar o cádmio. Então o carbonato não é tão eficiente para separar o ferro 2 do cádmio 2, certo? Mas ele seria o segundo a ser precipitado aqui. Cadê minha setinha? Está aqui. Seria esse daqui, seria o segundo a ser precipitado na forma de carbonato de ferro 2. E por último, se eu continuasse adicionando essa solução de carbonato, eventualmente o bário iria precipitar na forma de carbonato de bário. Então você pode fazer os cálculos aí para ver qual que é a mínima concentração de bicarbonato que precipita o bário, nessa concentração aqui numa solução. Tenta fazer e deixa nos comentários aí o valor que você encontrou, certo? Agora olha essa situação. Foram misturadas soluções aquosas, vou pegar aqui meu marca-texto, soluções aquosas de KCl, sulfato de sódio e nitrato de prata, ocorrendo a formação de um precipitado branco no fundo de um becker. A análise da solução sobrenadante revelou as seguintes concentrações. Então aqui a gente tem as concentrações de cada um dos íons que tem lá na água, ou seja, no que não precipitou. E será que é possível determinar do que é constituído sólido? Será que o sólido é cloreto de prata ou sulfato de prata? É possível usar o KPS para responder essa pergunta por meio da precipitação seletiva. Só para você ficar ligado, ficar ligada, a prata pode ser precipitada em contato com o cloreto para formar cloreto de prata, certo? E pode ser precipitada com sulfato, formando sulfato de prata. Só que daí a proporção é de 2 mols de prata para 1 mol de sulfato, certo? Se nós tivermos em uma solução lá 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de prata, de íons prata, quanto será que tem que ser a mínima quantidade de íons cloreto para precipitar a prata na forma de AgCl? Então é possível calcular isso por meio do KPS. É só multiplicar a concentração da prata pela concentração do cloreto. O KPS do cloreto de prata é 1,6 vezes 10 a menos 10. Se nós tivermos uma concentração de prata de 1,10 a menos 3 mol por litro, quanto que tem que ser
a concentração de Cl- para precipitar o sal. Então, fazendo as contas, 1,6 vezes 10 na menos 7 mol por litro. Tem que ter no mínimo isso daqui de íons cloreto para precipitar a prata, né, na forma de cloreto de prata. O exercício falou que tem isso, olha só. Opa, então se tem essa quantidade de cloreto, a prata vai precipitar na forma de cloreto de prata. Então, provavelmente esse sólido é formado de cloreto de prata. Vamos analisar para o sulfato e ver se os nossos cálculos batem, né? Vamos lá. Primeiro, né, o que a gente espera que seja? Né? Qual que é o resultado que a gente espera que seja em relação ao primeiro? Será que a gente espera que seja maior? Será que espera que seja menor? Isso é da hora, né? De você já ir analisando para investigar o resultado. Pois bem, mais uma vez, nós temos 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de íons prata, já estão na solução, e qual que tem que ser a concentração de sulfato para precipitar a prata na forma de sulfato de prata. Então, a fórmula desse KPS vai ser a concentração da prata elevado ao quadrado vezes a concentração de sulfato. E é só substituir. O KPS de sulfato de prata é 1,4 10 a menos 5. A concentração de prata é 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que multiplica a concentração de sulfato. Fazendo as contas aqui, né, aplicando o quadrado, né, que vai dar 10 a menos 6. É isso, né? 10 a menos 6. Se eu passo para lá dividindo, vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a 1, que seria a mesma coisa que 14 mol por litro. Ou seja, para precipitar a prata na forma de sulfato de prata, tem que ter 14 mol por litro, cara, né, de íon sulfato nessa solução. Mano, precisa de muito mais sulfato, isso mesmo. E o exercício falou que só tem 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro, né, desse íon sulfato. Então, cara, não chegou nem perto da quantidade mínima necessária para que ele precipite a prata. Então, o sólido, com certeza, é feito de cloreto de prata. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!